Existe uma tristeza boa e uma tristeza ruim. E quando eu vou lá no Salmo 43, o 42, e no 42 ele repete 2 vezes, o salmista se pergunta: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E aí ele responde, né? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda louvarei, Ele é meu Salvador e o meu Deus. Mas ele pergunta 2 vezes, uma vez no Salmo 33, 2 vezes no Salmo 42, ele faz essa pergunta: por que você está tão abatida, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. E é o que nós estamos fazendo desde o começo hoje aqui. Por que você está triste? Por que você está perturbado? Por que você está tão abatido e perturbado dentro de você? E essa pergunta não é uma pergunta de censura não, tá, pessoal? Ela é uma pergunta sincera. Por que você está triste? Qual o motivo da sua tristeza? Qual o motivo desse momento que você está passando, que está deixando você mais cabisbaixo, está deixando você, às vezes, tomado por uma tristeza que não é muito comum a você? Né? O que está pegando? Foi isso que a gente começou hoje no culto falando. E eu queria refazer essa pergunta agora. Né? Eu pedi para você não escrever no começo, porque isso é muito pessoal, mas você deve ter pensado. Lembra que eu pedi para você pensar? O que é que está deixando você triste? Por que você está triste? Qual o motivo da tua tristeza? Né? Então, pensou? Conseguiu pegar? Você consegue responder essa pergunta? Quando você pergunta para a sua alma: minha alma, por que você está triste? O que é que a sua alma responde? O que é que a sua alma diz para você? E aí, lá em 2 Coríntios capítulo 7, Paulo fala de uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Ele fala de uma tristeza boa e de uma tristeza ruim. E eu queria entrar um pouco nisso. Eu não vou começar lendo esse texto, não. Vou ler ele só mais para frente. Mas queria pensar nisso. Existe uma tristeza boa e existe uma tristeza ruim. Então, a partir da resposta que a sua alma deu para você: por que você está triste, minha alma? Sua alma foi responder alguma coisa aí para você, não respondeu? Aí eu pergunto: essa tristeza que você está sentindo, ela é boa ou ela é ruim? Vamos tentar identificar? Vamos tentar identificar se essa tristeza que a gente está sentindo, ela é boa ou ela é ruim? Mas antes de entrar nesse texto, eu queria dizer algo para você. Tá tudo bem você estar triste. Cuidado para você não ficar triste porque está triste. A tristeza faz parte da nossa vida. A tristeza é uma emoção que acompanha a gente, nós precisamos dela. Quem assistiu Divertidamente, né, aquele filmezinho que tem lá as 5 emoções, né, como a tristeza teve seu papel, como a tristeza ela é importante, como a tristeza é fundamental. E sem a tristeza, a gente é adoecido. Então tá tudo bem você estar triste. Nessa semana eu falei sobre o acampamento do Ictus, e o pessoal que é do Ictus vai lembrar, o momento que lá no acampamento eu cheguei para os adolescentes e disse: está tudo bem vocês não serem bons em tudo. Está tudo bem vocês não conseguirem tirar nota boa toda hora. Sabe? Está tudo bem. E aí assim, está tudo bem você estar triste. Cuidado para você não ficar triste porque está triste. Ou não pegar a tristeza que você está sentindo e retroalimentar ela por não aceitar essa tristeza. Então está tudo bem você estar triste. É natural que nós estejamos tristes. E aí eu fui em alguns textos bíblicos, alguns, na verdade, personagens bíblicos, e vou mostrar aqui alguns textos para vocês. E o primeiro que eu queria destacar é Jeremias. Olha o que Jeremias foi o profeta, pessoal, que viveu na época do povo lá no cativeiro babilônico. E ele diz: a tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Você já viveu isso? Momentos, manhãs, tardes, noites, semanas em que a tristeza tomou conta de você? Você já viveu isso? Isso é algo completamente normal da nossa condição, da nossa realidade humana. Sabe? Da tristeza tomar conta da gente, da tristeza chegar onde nós estamos e chegar às vezes de uma forma, como ele diz aqui, né? O meu coração desfalece. Conversei com algumas pessoas essa semana e disseram: não, essa semana eu estou meio triste. E que legal as pessoas poderem falar isso, né? Sentirem liberdade de falar isso. Eu estou triste. O Jeremias está dizendo: a tristeza tomou conta de mim. E o meu coração, ele desfalece. Eu estou triste.
Eu estou triste. Nós temos um episódio que eu fui fazer algumas pesquisas sobre tristeza, né? E algumas coisas me chamaram a atenção. Uma foi Daniel. Lá em Daniel capítulo 9, 10 e 11, principalmente eu vou destacar aqui o texto do capítulo 10, a gente tem um momento em que Daniel, ele... Deixa eu pegar o texto aqui para você. Pronto, tá ali. A gente tem um momento onde Daniel está diante também do mesmo cenário de Jeremias, o cenário do cativeiro babilônico, e Daniel, ele tem um momento onde ele vai orar a Deus e pedir a Deus que tenha misericórdia, que faça parar esse sofrimento, que esse sofrimento chegue, se esse sofrimento acabe. Daí eu imagino que a gente teve esses momentos, talvez, com Deus. Senhor, abrevia esse sofrimento, que venha a vacina, que a gente possa ficar bem, que a gente possa ficar tudo bem e tal. E ele foi clamar para Deus, foi clamar a Deus. Só que sabe o que Deus respondeu para ele quando ele clamou? Que o sofrimento não ia parar. Quem quer essa resposta de Deus, hein, meu povo? Quem quer? Eu não estou falando disso como algo profético, não, tá? Mas o governador acabou de renovar mais 15 dias. Então, assim, Daniel estava lá, Senhor, a gente não aguenta, teu povo está sofrendo, tem misericórdia, muda. Aí o Deus vem e diz, Daniel, não vai parar. Não vai parar. Vocês vão passar mais um tempo aí sofrendo. E sabe o que foi que aconteceu com Daniel, justamente quando ele recebe essa resposta de Deus? Olha o que Daniel diz. Olha o que Daniel fala. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi. Tipo, ele comeu sem gosto. Sabe? Estava sem fome. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas. Então Daniel está aqui de forma muito sincera, dizendo que quando ele conversou com Deus, pediu que Deus acabasse com aquele sofrimento, e Deus dá uma resposta para ele com más notícias, ele ficou triste. Ele passou 3 semanas sem conseguir comer. Você sabe o que é isso? Um nomezinho para esse negócio? É uma tristeza. Que a gente tem mania, às vezes, de diagnosticar como depressão. Tá? Mas é uma tristeza humana diante de uma notícia ruim. Então tá tudo bem você estar triste. Tá tudo bem você estar triste. Quando é que a tristeza preocupa? A tristeza preocupa, meus irmãos, quando nós não temos motivo para estarmos tristes e estamos tristes. Você não tem motivo para estar triste, você está triste. Dizer, mas por que você está triste? Não tem motivo nenhum para estar triste e você está triste. Então, assim, essa tristeza precisa ser investigada com mais cautela, com mais cuidado, né? Porque está tudo bem, você não tem motivo para você estar triste e você está triste. É o caso de Daniel? Não. Um sofrimento grande, e chega a notícia de que o sofrimento ia se estender. E aí ele fica 3 semanas triste. Então tá tudo bem você estar triste, sabe? Porque quando é que a tristeza preocupa? Primeiro, quando você não tem motivo para estar triste, e você fica triste. E segundo, é quando você tem motivo para estar triste, e você não fica triste. Isso também pode ser preocupante. Se isso não for obra do Espírito Santo de Deus, tá? Isso pode ser uma tremenda de uma fuga. Isso pode ser uma tremenda de uma falta de sinceridade emocional. Às vezes a gente encontra uma pessoa, por exemplo, no luto, né? Num velório, num enterro, e você vê que a pessoa ali não está triste, que era uma pessoa que era para estar triste, a gente fica dizendo que a ficha não caiu. A pessoa está fugindo. Quando a ficha cair, a pessoa vai sentir. Ou às vezes ela está sob efeito de medicação, por isso que ela está tendo aquele comportamento. Então a tristeza, quando nós temos motivo para estar triste, e ficamos no discurso alienado de vai dar tudo certo, de vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas está tudo bem, mas está tudo bem. Às vezes a gente está calando uma tristeza simplesmente, e essa tristeza ela precisa às vezes ser colocada no colo. A gente não pode negar a tristeza da gente, a gente não pode fugir dela. Não adianta a gente ficar num discurso de negação, porque às vezes não é um discurso de esperança, é um discurso de negação. A pessoa fica para todo mundo fazendo um teatro, como se tivesse tudo bem. Mas quando bota a cabeça no travesseiro, ou quando depois passa, vê a ressaca emocional que isso trouxe. Então, nós temos motivo para estar triste? Temos. Então tá tudo bem você estar triste. Sabe, se você ficar triste, porque você percebeu que foi adiado mais 15 dias, e vier parece que é uma história de Daniel, né? E você ficar triste com isso, ficar meio para baixo,
sabe? Ou você vê uma realidade à sua volta, você sair na rua e ver gente na rua como não tinha antes, sabe? E perceber um cenário complicado, olhar para a sua conta e você está triste? Tudo bem você estar triste. Jesus, quando estava prestes a enfrentar a cruz, a Bíblia diz que a minha alma está profundamente triste, Jesus disse, até a morte. Jesus teve uma tristeza profunda. Sem motivo? Não, com motivo. Mas ele não ficou no mantra gospel. Ele não ficou no mantra evangélico, dizendo, o sangue de Jesus tem poder, vai dar tudo certo, vai dar não sei o quê. Nada contra você ficar falando essas coisas. Isso pode ajudar muito você. Mas quando isso vem não de uma esperança, mas de uma fuga de um sentimento que você deveria sentir e não está sentindo, aí é preocupante. Então Jesus não fica lá, não, mas eu vou ressuscitar depois, não, tá de boa, tranquilo, não, mas eu vou, não. Ele vai para o Getsemane e ele chora, ele diz que ele chora, que ele transpirou sangue, tamanha foi a tristeza dele. Então Jesus, sendo Jesus, viveu o que viveu, e a gente que é humano, como Jesus também foi, mesmo sendo divino, mas exalou sua humanidade de forma plena, que nós possamos transpirar essa tristeza também. Tenhamos espaço para isso. Cuidado no contexto familiar, pessoal, porque às vezes quando alguém está triste, você tem a tendência de chegar e dar um cala-boca, sabe? De dar um cala-boca. E dizer assim, tem gente pior. Tem espaço para ter essa conversa, sabe? Mas assim, isso não pode ser sem antes acolher a tristeza. Você não pode chegar dando um cala-boca. Você acolhe a tristeza. Depois que você acolher a tristeza, aí você pontua algumas coisas para que essa pessoa saia da tristeza. Mas a tristeza precisa ser primeiro acolhida. Às vezes a gente tem um ambiente familiar onde não é permitido sentir tristeza. Cuidado com isso. Cuidado, se você está roubando das pessoas que vivem com você a liberdade de se sentirem tristes. Se a tristeza vier, acolha. Acolha. E vocês podem fazer aí como casal, família, um revezamento de tristeza, né? Isso geralmente acontece. Um está triste, aí o outro fica melhor, quando o outro fica melhor, o outro fica triste. Essas coisas acontecem na vida da gente. Então, a tristeza, ela tem lugar para ela na vida da gente. Tem lugar para ela. Primeiro ponto que eu queria colocar, antes de falar da tristeza boa e tristeza ruim, é que estar triste é normal. De que no momento que a gente está vivendo, não sentir tristeza nenhuma, é que você ou está fugindo, ou está vivendo uma realidade paralela. Porque não tem como a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, vendo noticiário como a gente está vendo, e não ser tomado por um sentimento de tristeza. Sim, evita noticiário, mas não fica fugindo da tua tristeza. Tem hora que ela precisa ser abraçada, tem hora que ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser acolhida. Sua tristeza precisa ser acolhida, colocada no colo. E a tristeza de quem vive com você também. Uns têm mais tendência de ficar mais tristes que outros. Sim. E não é mérito de ninguém que tem menos propensão a ficar triste. Às vezes é a estrutura psíquica da pessoa. Sabe? Então tenha misericórdia, tenha compaixão. E pessoas que sim, que estão tristes, que ficam tristes. Pergunte para os seus filhos, pegue na mão e diga, você está bem? E aceite uma resposta dizendo, estou triste, eu não estou aguentando mais. Sabe, eu não aguento mais, eu estou sofrendo com isso. Vi um videozinho de uma meninazinha essa semana, que é uma meninazinha bem pequenininha, ela diz, eu preciso desabafar. Eu não estou aguentando mais ficar dentro de casa. Então, às vezes, a gente precisa disso. Sabe, a gente precisa disso. O Thiago, essa semana, estava com a cara mais ou menos assim, aí eu peguei na mão dele e disse, tu tá bem, cara? Aí ele olhou assim pra mim e disse, tô, já aceitei a derrota. Esse já aceitei a derrota foi ótimo, que tipo assim, já aceitei a derrota e que eu vou ficar em casa, que eu não posso descer pra jogar bola, que eu não posso o quê, já aceitei a derrota. Então, é um discurso legal, certo? Mas se ele estivesse triste, era importante que ele dissesse, pai, tô triste. Tô triste, tô sem querer ficar dentro de casa. E às vezes as pessoas não sabem colocar essa tristeza pra fora. E aí vão colocar com o quê? Com demonstração de raiva, de impaciência. Se a gente pudesse falar da tristeza, era bem mais fácil, não era? Do que a gente sair jogando raiva, jogando pedra nos outros, e batendo nas coisas dentro de casa. Não era melhor que a gente pudesse colocar a tristeza da gente? Bem melhor. Então que a gente tenha liberdade de fazer isso dentro da nossa casa. Mas, como eu falei, a fala de hoje tem a ver com tristeza boa e tristeza ruim. Eu queria só fazer esse destaque, né, sobre isso. E Paulo fala, certo, de uma tristeza segundo o mundo, de uma tristeza
segundo o mundo. E eu vou colocar aqui para vocês essa tristeza segundo o mundo, tá? Peraí, pessoal, com o negocinho hoje aqui. Pronto. Para vocês poderem acompanhar o texto. A tristeza segundo o mundo, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo, ela produz morte. Nem vou me estender muito nesse contexto aqui, nesse conceito, tá? Nem vou me estender muito. Mas queria só pontuar. Quando é que a tristeza ela é um problema? Quando a gente não tem motivo para ficar triste, né? Tem alguma coisa que a gente precisa investigar. Ou quando ela é uma tristeza que está dando a gente, tirando a nossa esperança. Que ela está tirando, está nos dando produzindo morte em nossas vidas. Que ela está vindo como uma tristeza que corrói a gente. Ela está vindo uma tristeza que está paralisando a gente. Que está tirando completamente o nosso senso de esperança. Sabe quando ele diz lá no Salmo, né? Ele diz, por que está triste a minha alma? Por que se abate dentro de mim? Ao mesmo tempo, depois ele coloca, né? Espera em Deus, confia nele. Ele é o Senhor, ele é Deus. Então, essa oscilação entre o sentir triste, ao mesmo tempo vai lá e dá a pinçada de esperança, né? Isso é algo tranquilo. Mas quando essa esperança não vem, e vem simplesmente uma tristeza profunda, um desespero, né? Ela começa a gerar morte dentro da gente. E qual é o desafio que a gente tem? E por isso eu queria pular logo para outra parte. Qual é o desafio que a gente tem? É de transformar a nossa tristeza numa coisa boa. E aí, se você tem vivido uma tristeza como uma coisa que tem gerado morte para você, o desafio que a gente tem é de viver uma tristeza segundo Deus. E uma tristeza com Deus. Uma tristeza sem Deus é uma tristeza que gera morte. Uma tristeza com Deus, ela é uma tristeza que pode gerar uma série de coisas boas na vida da gente, tá? E eu queria compartilhar um texto para vocês que geralmente, pessoal, eu compartilho em velório. Quem já me viu em velório, já me viu compartilhando esse texto. Que diz o quê? A tristeza é melhor que o riso. Porque o rosto triste, ele melhora o coração da gente. Você crê nisso? Que o rosto triste pode melhorar o coração? Isso que eu estou chamando de tristeza boa, sabe, meu povo? É uma tristeza que melhora o coração da gente. É uma tristeza que produz fruto na vida da gente. E aí, aquele texto lá, que fala da tristeza de Paulo, né? Diz o quê? Que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. Então, a tristeza segundo Deus é que quando Deus pega a tristeza da gente e Ele age em cima da tristeza da gente, a gente dá espaço para Deus agir em cima da tristeza da gente, Ele produz muitas coisas boas. Nós temos uma história de Neemias. Neemias aparece triste diante do rei. E o rei percebe isso. E ele, a partir da tristeza de Neemias, é que uma série de coisas começam a acontecer. Lá no filme Divertidamente também, se não fosse a tristeza, o desfecho daquele filme seria horrível. Se tivesse só a alegria comandando junto com a raiva, ia ser um terror. A tristeza precisou entrar para gerar uma consciência do problema, para gerar uma verdade. Porque às vezes a gente está numa euforia que não é real. E a tristeza vem e dá aquela tomada de consciência. A tristeza vem e diz, presta atenção, olha o que está acontecendo. No caso de Neemias, pessoal, isso foi muito forte. Olha o que acontece com Neemias, eu queria compartilhar esse texto com vocês. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros, dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Então o rei pergunta, por que você está triste? Você não está doente, então essa tristeza deve ser a tristeza do coração. Aí ele diz, o cara percebeu que eu estou triste. E quem conhece a história sabe que é a partir dessa tristeza que uma série de coisas acontece. Porque ele abre o coração com o rei disponibiliza um bocado de coisa. Então assim, a partir da tristeza
que a gente sente no nosso coração, muita coisa boa pode acontecer. A gente está vivendo num cenário que, se a gente não se entristecer com o sofrimento das pessoas, a gente vai ficar parado. E é importante que a gente se entristeça. É importante que a gente pense nos que estão sofrendo sem comida. É importante que a gente pense, sabe, naquelas pessoas que estão sofrendo. E Paulo fala exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Eu queria colocar esse texto para vocês. Porque Paulo fala exatamente sobre isso, naquele texto que a gente estava aqui conversando. Veja o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação. Olha, a tristeza, segundo Deus, produz dedicação. Produz desculpas, arrependimento. Que indignação. Que temor. Que saudade. Nossa, tristeza produz saudade. A gente às vezes acha que a saudade produz tristeza, né? Mas a tristeza pode produzir saudade. Que preocupação. Preocupação que estamos tendo uns com os outros. Que desejo de ver a justiça feita. Que desejo de ver a justiça feita. Então vejam aqui as coisas que a tristeza pode produzir. Que dedicação. Que tudo isso foi uma tristeza segundo Deus. Quando Deus pega o coração sincero da gente, triste com alguma situação, Ele leva a gente a se dedicar àquilo. Quando a gente está triste porque machucou alguém, Ele leva a gente a se desculpar. A gente está triste com uma situação, a gente passa a se indignar com aquilo. A gente está triste com algo que está acontecendo, passa a ter temor. A gente está triste porque está longe, vem a saudade, vem a preocupação, vem o desejo de ver a justiça sendo feita. Então veja como a tristeza produziu tanta coisa boa. Então é diante do sentimento de tristeza que nós temos, porque não estamos podendo trabalhar, porque não estamos podendo sair de casa, porque estamos vendo pessoas passando por situações muito complicadas, muito difíceis. Essas tristezas, que elas tomam conta do nosso coração, que elas possam gerar salvação, que elas possam gerar encontro, que ela possa gerar saudade, que ela possa gerar preocupação, que ela possa gerar temor, que ela possa gerar indignação saudável, que ela possa gerar aquela coisa, desejo de ver justiça sendo feita. Justiça sendo feita. Que a partir dessas tristezas, pessoal, a gente possa produzir muita coisa boa na nossa vida. Não fuja da sua tristeza. Ela é altamente frutífera e pode frutificar muita coisa no seu coração. Existe um filósofo, um pensador, que ele escreveu um artigo chamado Cisne Negro, o Carnaval e as Mães. É o Cotardo Caligares. Eu não sei quem conhece alguma coisa do Caligares. E ele fala sobre a cultura e sobre os artistas, dizendo que talvez a função maior da cultura seja de nos dar acesso às partes do nosso âmago que normalmente escondemos de nós mesmos. E ele ainda fala que quem ousa se aventurar pelo seu próprio lado B, consegue revelar aos outros o lado B que eles escondem de si mesmos. De que existe um lado B nosso. O lado A é esse lado que a gente maquiado. O lado B é onde estão as nossas trevas, onde estão às vezes as nossas tristezas. E quando nós acessamos esse nosso lado B, é isso que Caligares está dizendo, quando nós acessamos esses nossos sentimentos, nós vamos ter maior facilidade de tocar o lado B das outras pessoas. E ele fala dos artistas e daqueles que fazem arte, que pintam, que fazem música, que compõem, sabe? Daqueles que produzem, que a facilidade que eles têm de acessar o lado B das pessoas, justamente porque eles tiveram coragem de acessar o seu lado B também. Eles tiveram coragem de acessar a sua tristeza. Porque a partir da nossa tristeza, muita coisa boa pode ser gerada. Você crê nisso? Quem aqui acompanhou aquela história do Whindersson Nunes? Que o Whindersson, quando soube de um amigo dele que faleceu, ele foi para o quarto e ele ficou muito triste. Muito triste. Ele disse que viu uma tristeza profunda. E ele gravando esse vídeo, depois compartilhando a música, que é aquela música do Girassol, ele chora muito. Ele chora, ele não consegue falar direito. É estranho, né? De perceber o Whindersson, que é um comediante, que faz muita comédia, de repente falando de um sentimento de tristeza tão profunda. Pois fique você sabendo que a alegria, o riso e a tristeza, eles andam muito juntos.
E quem acessa com facilidade o sorriso das pessoas, quem extrai o riso das pessoas, também é alguém que conhece muito profundamente sobre tristeza. E o Whindersson, quando ele se depara naquela tristeza, ele conversa com Deus, Deus está aí, fala comigo. Quanta sinceridade daquele rapaz, sabe, de se colocar diante de Deus e dizer, Deus, fala comigo. E Deus deu uma música para ele. Deu uma música para ele que quando eu fui ver a letra dessa música, eu disse, meu Deus, essa música era quase que profética. Quase que profética. Quer dizer, pastor, o senhor está esticando a baladeira, porque vai ganhar o Whindersson agora como profeta, mas ele tá aqui através do quarto escuro dele, ele está falando de coisas, pessoal, que são tremendas, que são profundas. Olha o que diz a letra da música dele. Olha o que diz a letra da música dele. E eu vou passar essa letra para vocês. Olha o que diz a letra da música dele, tá? Que ele produziu num momento de muita tristeza. Se a vida fosse fácil, como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, e ele não tinha nem noção de tudo isso que ia acontecer, eu hoje estaria tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. E ele continua, daria um abraço apertado aos meus avós. Diria eu te amo a quem eu nunca pensei. Nós estamos vivendo um momento onde esse abraço apertado nos avós, onde dizer eu te amo para quem você nunca pensou, que é ajudar um necessitado, que é mandar uma verba para ajudar uma pessoa. E ele fala, continua, né? Talvez é o que o universo espera de nós. Aí vem um corona e leva a gente a valorizar tudo isso. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que posso para me ajudar. Ele continua, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Você percebe, meu povo? Percebe a letra dessa música que vem de um quarto escuro, que vem de alguém que não fugiu da sua tristeza, mas pegou a sua tristeza, colocou ela diante de Deus, e Deus dá a ele, eu não tenho dúvida, Deus deu a ele esta música. Isso é uma resposta de Deus. De Deus chegando para ele dizendo, se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu hoje estaria tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Eu olharia as aves. Daria um abraço apertado aos meus avós. Diria, eu te amo, a quem eu nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Talvez é o que o universo espera de nós. E algumas coisas que o universo espera de nós só são produzidas nos momentos onde nós temos a coragem de colocar a nossa tristeza diante de Deus. Como eu falei a semana toda, é na vulnerabilidade que nasce o amor, que nasce a criatividade, que nasce a empatia, que nasce o serviço, que nasce a renúncia. E ele diz, talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu possa para me ajudar. Ser justo e paciente como foi Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costa para o escuro e de frente para a luz. Só não pode ficar de costa. É para o escuro que existe dentro de nós. Porque é quando nós nos colocamos diante desse escuro que a luz brota em nossos corações, que a luz brota na nossa vida. Que você tenha coragem, meu irmão, de fazer da sua tristeza uma mensagem. Que você tenha coragem de fazer da sua tristeza uma oração. Que você tenha coragem de fazer da sua tristeza uma ação de amor, de justiça, de saudade, de temor, como tudo isso que Paulo falou. Que a tristeza, segundo Deus, quanta preocupação, quanta dedicação, quanta vontade de ver a justiça sendo feita, quanta saudade, quanta indignação, quanto temor, que nós tenhamos a coragem de no quarto escuro, no canto escuro, colocar a nossa tristeza diante de Deus. E que essa tristeza se transforme em uma tristeza segundo Deus.
a partir do que Deus vai fazer com ela. A partir do que Deus vai realizar a partir dessa tristeza em nossos corações. Você crê nisso? Você está triste? Tudo bem você estar triste. Essa é a palavra de hoje. Tudo bem você estar triste. Você tem motivo para estar triste. Você está com uma tristeza que está tirando sua esperança e está lhe dando uma sensação de morte? Cuidado. Vá para o seu canto escuro. Converse com Deus. Diga para Ele que você está triste. Diga para Ele que você está triste. E espere Deus falar com você. Espere Deus transformar a sua tristeza em dedicação, em cuidado, em tudo isso que nós falamos aqui. Que Deus possa abençoar grandemente, grandemente a nossa tristeza. E transformar essa tristeza em obras lindas, 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 a partir de cada um de nós. Amém?